Nós paramos quando estávamos falando um pouco sobre Apolo. Terminamos la primera plenaria cuando estábamos hablando algo sobre Apolos, Apolo era um homem muito culto. que era un hombre muy culto, O perigo da cultura é a presunção. y el peligro de ser alguien tan culto es ser vanidoso. As pessoas doutas constantemente são ameaçadas pela soberba. Y las personas que son doctores, gente muy instruidos, generalmente son amenazados por su soberbia. Há um grande risco na erudição que se torne algo sem modéstia. Hay un gran riesgo en ser eruditos y volverse una persona sin modestia. O apóstolo Paulo disse que o saber ensoberbece. El apóstol Pablo dijo que el saber ensoberbece. O perigo do saber é a empáfia. Y el peligro de saber es O orgulho mesmo. estar orgulloso de sí mismo. É difícil ver um sábio arrogante, Es difícil ver a un sabio arrogante, mas é muito comum encontrar escolados presunçosos. pero es muy común encontrar a personas que se creen sabios vanidosos. Eu admiro muito Apolo. Admiro mucho a Apolos Ele era um homem culto, porque él era un hombre culto, um homem eloquente, elocuente, um homem fervoroso, fervoroso, mas alguém que estava pronto a aprender. pero alguien que estaba listo para aprender. Ele não se sentia milindrado. Él no se sentía lastimado porque alguien le corrigía. Não se sentiu inferiorizado quando foi tratado por Áquila e Priscila. Y tampoco no se sintió menos porque fue tratado por Priscila y Aquila. A Priscila aparece primeiro e o Áquila depois. En las escrituras vemos primeramente el nombre de Priscila y después de Aquila. Parece que ela era mais influente do que ele no início. Parece que inicialmente ella tenía más influencia que él. Mas depois muda. Vem Áquila primeiro e depois. Pero en los otros versículos vemos Aquila primero y después Priscila. É para responder a questão do pastor Roberto. Para contestar la cuestión del pastor Roberto. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 8:2. El apóstol Pablo nos va a decir en 1 de Corintios 8:2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Então, o que me chama a atenção em Apolo é que ele era uma pessoa que estava pronta a aprender. Entonces, lo que me encanta en la persona de Apolos es que él estaba listo para aprender. Quando nós falamos da questão de ser uma testemunha, cuando hablamos con relación a ser un testigo, o irmão Raul me chamou a atenção para o texto de Atos 1:8. El hermano Raúl me llamó la atención para el texto del libro de Hechos. 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Então, havendo a palavra testemunha, Entonces, esta palabra testigos, me seréis testigos, ela vai aparecer aí como no sentido de aquele que
aprendeu por uma experiência. Y él va a aparecer aquí en el sentido de que alguien que pudo aprender por experiencia. Pode subir um pouquinho mais assim? Gladys, sí, subir Pode un subir um poquito pouquinho más. mais. Alguien que afirma que puede decir lo que él mismo ha visto. Qual é a sua experiência? ¿Cuál es tu experiencia? É Ahimaaz ou o etíope? ¿Ahimaaz o el etíope? Você tem uma mensagem que parte da sua realidade experimental? ¿Tienes un mensaje que parte de tu realidad experimental? Eu fui educado na Igreja Batista desde menino. Yo desde siempre crecí en la Iglesia Bautista, fui educado allá. Mas eu trazia uma marca de dor na minha alma. Pero traía una marca de dolor en mi alma. Eu fui abusado sexualmente com 7 anos de idade. Fui abusado sexualmente con 7 años de edad. E isso trouxe uma personalidade de esconderijo. Y eso me trajo una personalidad de esconderme. Eu fui estudar psicologia para tentar responder às perguntas que a minha alma tinha. Entonces fui a estudiar psicología en un intento de contestar las preguntas que tenía en mi alma. Eu fiz um seminário e depois fui ser pastor. Hice después seminario, fui a ser un pastor, vine a ser un pastor. Mas eu não tinha uma real experiência de conversão. Pero yo no tenía una real experiencia de ser convertido. Eu fui educado na igreja. Pero sí crecí en la iglesia. Eu tinha conhecimentos teológicos. Tenía conocimientos teológicos. Mas eu não conhecia o Senhor Jesus Pero yo Cristo. no conocía al Señor Jesucristo. Não tinha um relacionamento pessoal com Yo Ele. no tenía un relacionamiento personal con Él. Minhas orações eram orações decoradas. Mis oraciones eran de memoria, decoradas. Era alguma coisa de frases feitas. Eran frases hechas. Não tinha uma intimidade relacional. Porque yo no tenía un relacionamiento íntimo con el Señor. Eu me tornei pastor e depois de 5 anos eu fui convertido. Después de 5 años de haber sido pastor, entonces es que fui convertido. É possível acontecer isso na vida de uma pessoa. Y es posible pasar eso en la vida de una persona. Eu tive o privilégio de ser usado por Deus para falar com um pastor que estava na igreja há 20 anos. Yo tuve el privilegio de ser usado por Dios para hablar a un pastor que ya tenía un ministerio de 20 años. Mas nunca tinha nascido de novo. Pero yo nunca había nacido de nuevo. Ele era uma pessoa feita pela religião. Él era una persona hecha por la religión. Ele carregava um peso muito grande. Él cargaba un peso muy grande. Porque a religião põe peso nas pessoas. Porque la religión pone peso Ela en las põe personas. cobrança. Y pone cobranzas. Ela exige que você faça para você ser aceito. Exige que hagas para que puedas ser aceptado. E isso leva ao cansaço, à extenuação. Y todo eso lleva a un cansancio, a un agotamiento. A pessoa fica tentando sempre fazer para ser aceita. Y la persona siempre intenta hacer para ser aceptado. Os meus filhos são aceitos porque são meus filhos. Mis hijos son aceptados porque son mis hijos. Eles nem sempre fazem as coisas certas. No siempre ellos hacen las cosas correctas. Mas o meu amor por eles não depende do que eles fazem. Pero mi amor por ellos no depende de lo que hacen ellos. Eu posso corrigi-los e devo corrigi-los quando eles estão errados. Puedo y debo corregirles cuando ellos se equivocan. Mas eu os amo. Pero yo les amo. Meu amor não aumenta nem diminui porque eles fizeram certo ou fizeram errado. Y mi amor por ellos no puede crecer o disminuir porque ellos se portaran bien o se portaran mal.
E quando nós somos filhos de Deus, nós sabemos que somos amados por Deus. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos que saber que somos amados por Dios, Em qualquer circunstância. independientemente de la situación. O problema é que muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não estamos em Cristo. Muchas veces nuestro problema es porque estamos en la iglesia, pero no estamos en Cristo. Nós fizemos todo um processo educacional e conhecemos bem a teologia e o funcionamento da igreja. Recibimos toda una educación, conocemos todo cómo funciona la iglesia, todo de la manera como uno tiene que ser, Mas nós não estamos em Cristo. pero no estamos en Cristo. Porque se alguém está em Cristo, Porque si alguien está en Cristo, é uma nova criação. es una nueva creación. E como é que se torna uma nova criação? ¿Y cómo uno puede ser una nueva creación? Vamos dar uma olhada no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 45. Vamos a leer 1 de Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Pode continuar. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Até o 49. Vamos voltar aqui para o verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Não existe na Bíblia segundo Adão. En la Biblia no existe el segundo Adán. Existe primeiro Adão Tenemos el primer Adán e último Adão. y postrer Adán. Não existe nenhum texto bíblico que fale de segundo Adão. No hay ningún texto bíblico escrito algo sobre el segundo Adán. Porque a história de Adão acabou na cruz do Calvário. Porque la historia de Adán se termina en la cruz del Calvario. Nós tivemos o primeiro Adão, Entonces tuvimos el primer Adán, aí tivemos o segundo Adão, tuvimos el postrer Adán, que foi Caim, que fue Caín, o terceiro Adão, el tercer Adán, que foi Abel, que fue Abel, o quarto Adão, el cuarto Adán, que foi Sete, Set, e o quinto Adão, y el quinto Adán, que foi Enos. que fue Enos. E Enos. nós temos uma sequência de Adão Y tenemos esta secuencia de Adán até Jesus na cruz. hasta Jesús en la cruz. Ali na cruz ele se tornou o último Adão. Allí en la cruz Él se hizo el último Adán. Deus só trata com dois homens: Dios solamente va a tratar con dos hombres. Adán e Jesus. y Jesús. Ele não tem nada para tratar comigo. Él no tiene nada que tratar conmigo. Ele trata comigo em Adão Porque Él va a tratar conmigo en Adán e em Jesus. y en Jesús. Jesus ali na cruz, ele é o último Adão. Jesús en la cruz es el último Adán.
E quando ele ressuscita, ele é o segundo homem. Y cuando Jesús resucita, Él es el segundo hombre. Aqui no verso 46, mas o espiritual não é o primeiro. Y aquí en el versículo 46 podemos leer, más lo espiritual no es el primero. O primeiro é alma vivente. Porque el primero es animal, alma viviente. A religião não trabalha com espírito, mas com a alma. Porque la religión no va a trabajar con el espíritu, y sí va a trabajar con el alma. Eu não sei como é que elas funcionam. Yo no sé cómo funciona. Eu sei que alma e espírito não são a mesma coisa. Yo sé que alma y espíritu no son la misma cosa. Porque a palavra de Deus diz que a palavra separa a alma do espírito. Porque en la palabra hemos leído que la palabra de Dios aparta alma del espíritu. A minha aposta, a minha sugestão, mi sugerencia é que Deus criou o homem em 3 partes. Es que Dios creó al hombre en 3 partes. Corpo, cuerpo, do pó da terra, del polvo de la tierra. O seu beijo neste homem, o seu sopro. Después cuando sopla, como que le besa. E o homem se torna uma alma vivente. El hombre se vuelve un alma viviente. Tem corpo. Él tiene un cuerpo. Espírito, tiene un espíritu e uma alma. Tiene un alma. Quando o homem só podia se comunicar com Deus pelo espírito. Y el hombre solo podía comunicarse con Dios por su espíritu. Deus é espírito. Porque Dios es espíritu. E ele comunicava com Deus de modo espiritual. Y él se comunicaba con Dios de una manera espiritual. Numa outra dimensão. En una otra dimensión. No mundo que nós vivemos em 3 dimensões. En el mundo en que vivimos nosotros vivimos en 3 dimensiones. Do ponto de vista da ciência, hoje já se trabalha com 500 dimensões. Del punto de vista de la ciencia, hoy ya se trabaja con 500 dimensiones. Eu não sei imaginar como é isto. Pero yo no consigo imaginar lo que sea esto. Mas eu sei que há outras dimensões. Pero lo que sí sé que existen otras dimensiones. E Deus falava com o espírito dele com o espírito de Adão. Y Dios el espíritu de Dios hablaba con el espíritu de Adán. De repente esse homem peca. Pero de repente pasa algo. E o pecado separa Deus do homem. Y el pecado va a apartar a Dios del hombre. E a bateria do homem ficou desligada de Deus. Y su batería se desenchufó de Dios. E ela começa a morrer. Y él empieza a morir. Ele não tem mais vida espiritual. Y él no tiene más una vida espiritual. Ele tem vida almática. Él tiene ahora una vida en su alma. E a sua alma tem muita coisa de transcendência. Y su alma tiene mucha cosa trascendente. Mas ela não tem relação com Deus. Pero ella no se relaciona con Dios. Se Deus não regenerar o homem, y si Dios no regenera ou dá vida hombre, ao espírito do homem, le dá vida a su espíritu, o homem não tem mais a sua relação tricotômica. El hombre no va a tener su relación tricotómica en 3 partes. Então eu entendo que Deus criou o homem com 3 partes tricotomicamente. Entonces yo entiendo que el Dios ha creado al hombre en 3 partes tricotómico. E morreu o espírito, o desligado, o espírito ficou de Deus. Se murió el espíritu, o se apartó, se desenchufó, se separó de Dios. E de certo modo o homem ficou dicotômico. Y de una cierta manera el hombre se volvió dicotómico. Porque o espírito ficou desligado de Deus. Porque el espíritu está apartado, desenchufado. Mas quando ele é regenerado, pero cuando sí él es regenerado, o espírito é vivificado. Entonces el espíritu es que es vivificado. E ele passa a ser tricotômico. Y él vuelve a ser lo que era antes. É como eu entendo. Bueno, esa es la manera como yo não entiendo. Estou dizendo que isto é que a Bíblia quer dizer. Yo no estoy hablando que eso es lo que dice la Biblia, pero es como yo entiendo. Eu sei que há uma religião da alma. Yo sé que hay una religión del alma, onde se mexe com as emoções. A donde se va a manejar con emociones. E com a razão.
con el razonamiento, mas não tem a relação com Deus. pero no existe un relacionamiento con Não Dios. tem aquela intimidade com Deus. No existe aquella intimidad con Dios. Pela minha experiência, Por mi experiencia, eu vivi dentro da religião yo viví, crecí dentro de la religión, com bom comportamento, sí, con un buen comportamiento, com uma vida certa, con una vida correcta, mas eu não conhecia Jesus. pero yo no conocía a Jesús. Eu conhecia de ouvir falar. De oídas le conocía. Eu conhecia de ouvir dizer. Ya había oído de él. Mas naquele dia, Pero en aquel día, com as escrituras na mão, con las escrituras en mis manos, ouvindo pregador falar sobre a morte do velho Adão, escuchando a un predicador que hablaba de la muerte del viejo Adán, aquilo me impactou. aquella prédica me impactó Era a palavra de Deus. porque era la palabra de Dios. Sabendo isto, Sabiendo esto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, que nuestro viejo hombre fue con él crucificado, para que o servo do pecado seja despedido para que el siervo del pecado sea desempleado e não sirvamos mais o pecado como escravos. y no sirvamos más al pecado como esclavos. Eu olhei para o texto Entonces, cuando yo miré a ese texto e disse a Deus assim: y dije a Dios de esta manera: esta é a tua palavra. esta es tu palabra. Eu não entendo. Yo no comprendo. Não é a minha experiência, No es mi experiencia, mas eu creio na tua palavra. pero yo creo en tu palabra. Él está hablando de Romanos 6:6. Nada aconteceu fora do comum. Nada pasó fuera de lo común. Eu não tive nenhuma experiência de êxtase. No tuve ninguna experiencia de un éxtasis. Apenas eu chorei Solamente lloré e tive a convicção posterior y tuve la convicción posterior que aquilo era uma verdade. de que esta era una verdad, porque E de estaba dentro escrito. para fora começou a se manifestar relacionamento. Y desde adentro hacia afuera empezó a manifestarse un relacionamiento. Eu comecei a ter prazer na intimidade com o Senhor. Entonces comencé a tener una intimidad con Dios de manera placentera, Pela palavra e pelo Espírito. por su palabra, a través de su espíritu. E ali começou caminhar. Y allí empezó un caminar. Minha esposa era filha de pastor, Mi esposa mi señora es hija de pastor, neta de pastor, nieta de pastor, sobrinha de pastor, sobrina de pastor, irmã de pastor, hermana de pastor. casada com pastor, Se casó con un pastor, mas ela vivia pastando. pero siempre estaba pastando. Era uma religiosa. Era una religiosa E durante 10 anos, y por 10 años ela lutou com esse problema. ella luchó con este problema. Ela dizia: você precisa parar de falar sobre a co-crucificação com Cristo. Y ella me decía: ay, tienes que parar de hablar solo de esa co-crucifixión con Cristo, que estamos crucificados juntamente con Cristo. O povo da igreja está cansado. La gente de la iglesia ya está harta. Você só fala nesse assunto. No puede ser que solamente hablas de eso. Você não tem outra mensagem. No hay otro mensaje. E você sabe que as mulheres argumentam bem. Y saben que las mujeres saben. E às vezes nós íamos até 2, 3 horas da madrugada. Y a veces íbamos con esa discusión hasta las 2, las 3 de la madrugada y él hablando conmigo. Eu encostado no espaldar da cama Entonces yo en la cabecera de la cama e ela falando. y ella hablando. Quando chegava lá para as 2 horas, cansado, Y ya cuando yo cansado, ya eran más o menos 2 horas de la madrugada. eu simplesmente dizia: vamos dormir. Yo solamente decía:
vamos a Você não dormir. quer conversar sobre o assunto. Y ella se enojaba más. E foi assim muito tempo. Y por muchos años estuvimos así. Até que um dia, pela palavra, Hasta que un día, por la palabra, ela teve a mesma experiência. ella tuvo esta experiencia. Ela creu na palavra. Entonces ella creyó en la palabra. Nós não somos perfeitos, No somos perfectos, mas nós estamos crucificados com Cristo. pero sí estamos crucificados con Cristo. Não tem jeito de ser salvo sem morrer. Y no hay como ser salvo sin pasar por la muerte. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Y si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Eu creio que Apolo tinha muita informação. Yo creo que Apolos tenía muchísima información. Mas quando Áquila e Priscila foram mexer nesse assunto. Pero cuando Priscila y Aquila fueron a hablar con él, como que algo en él, Porque ele só movió. sabia do batismo nas águas de João. porque él solamente conocía el bautismo de Juan, que era el bautismo en las aguas. Ele não sabia nada do batismo na morte. Él no conocía nada del bautismo en la muerte. E o batismo na morte está exatamente aqui. Y exactamente aquí está el bautismo en la muerte. Vamos voltar. Pode descer um pouquinho, pode descer. Já que você colocou aqui, ótimo. Por favor, versículo 2. Es Romanos 6:2. En ninguna manera, Vamos ler o primeiro. ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aqui. Paulo está fazendo uma pergunta em razão do capítulo 5. Pablo está haciendo una pregunta con relación al capítulo anterior. Quando ele diz assim: onde abundou o pecado, a donde está escrito: superabundou a graça. A donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Onde abundou o pecado, a donde abundó el pecado, superabundou a graça. Sobreabundó la gracia. Alguns então entenderam. Entonces algunos entendieron. Vamos viver no pecado. Vamos a vivir en el pecado para ter mais graça. Para tener más gracia. Se o negócio é assim, onde tem muito pecado, tem mais graça. Se la cosa es, a donde hay mucho pecado, hay más gracia. Vamos pecar mais para ter mais graça. Y vamos vivir en pecado para que haya más gracia. Então ele responde: de modo nenhum. Pero él va a contestar: de manera alguna. Como viveremos no pecado nós que para ele morremos? ¿Cómo podemos vivir en el pecado nosotros que para él morimos? Ou não sabeis que todos fomos batizados em Cristo Jesus? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús fomos batizados em sua morte? Hemos sido bautizados en su muerte? Por favor, me pegue a palavra em aqui, anote essa palavra. Aprieta la palabra en, la preposición en. Essa preposição é eis. E não en. Não é en no sentido de nele, mas eis para dentro dele. No es en, pero es para dentro. É para dentro de Cristo Jesus. Sí, es para dentro de. Não fomos batizados em água aqui. E aqui não fomos bautizados em nenhuma água. Fomos batizados em Cristo Jesus. Fuimos bautizados como que dentro de Cristo Jesus. Nós estávamos em Adão quando Adão pecou. Porque antes estávamos dentro de Adán quando ele pecou. E nós precisávamos estar em Cristo quando Cristo foi para a cruz. E necessitamos estar dentro de Cristo quando ele se foi à cruz.
Aquela morte de Cristo não era de Cristo. Porque aquela morte de Cristo não era de Ele. Ele não era o pecador. Porque Ele nunca foi pecador. Aquela morte era minha. Porque aquele era mi. Eu é que precisava morrer. Esse era el que necesitava morrer. Eu sou o pecador. Porque eu sou o pecador. Ele não só perdoou o meu pecado. Ele não somente perdonou mi pecado. Mas Ele me incluiu na sua morte. Pero Ele também me incluyó me en su muerte. identificou com Ele. E me deu sua vida. Para que eu morresse para o pecado. Me incluyó para que eu pudesse morrer com Ele para o pecado. Agora, não pecamos mais. E agora, não pecamos mais? Aí nós temos que fazer um estudo da hamartologia. Então, aí necessitamos fazer um estudo da hamartologia. O que é pecado? Lo que é pecado? Quantas palavras bíblicas nós temos para pecado? Quantas palavras bíblicas temos para pecado? E qual é este pecado? E também saber qual é este pecado. Se você for ver o que Jesus explicou o que é pecado. Se vamos a ver o que Jesus explicou como sendo pecado. Vamos para João capítulo 16, versos 8 e 9. Nós vamos para o livro de João, capítulo 16, e versículos 8 e 9. E quando Ele venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Preste atenção. Atiendan. Aqui é Jesus falando. Acá quem está hablando é Jesus. Qual é o conceito que Jesus dá de pecado? Qual é o conceito, a definição que Jesus vai dar de pecado? Quando o Espírito Santo viesse, ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado? Quando vier o Espírito Santo, iba a convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Del pecado. ¿Por qué? Não creem em mim. Del pecado porque no creen en mí. Você crê em Jesus? ¿Crees en Jesús? Você crê? Não? Então você está no pecado. Então, se uno não crê, está em pecado. Mas o Espírito Santo pode lhe convencer do pecado. Pero o Espírito Santo te pode convencer. E só Ele pode convencer. E solamente Ele pode convencer. E nesse momento, em nome do Senhor, eu clamo para que Ele convença o seu coração do pecado. E nesse momento, clamo para que o Espírito Santo te convença do pecado. Se você não crê em Jesus, você está vivendo no pecado. Se alguém não crê em Jesus, está vivendo em pecado. Mas se você crê, esse pecado não existe mais. Pero si usted cree en Jesús, este pecado no existe más. Vão ter outros pecados. Vão ter os pecados da carne. Después habla pecados de la carne. Que precisam da cruz para serem erradicados que necesitan continuamente. Necesitan de la cruz para ser destruídos. Y una cruz continua. A cruz não é uma coisa que aconteceu no passado. Porque la cruz no es solamente un hecho que ocurrió en el pasado. Ela se reedita dia em dia. Porque cada día llevamos la cruz. Eu respiro 17 vezes por minuto. Eu respiro 17 vezes por minuto. Eu aspiro oxigênio e eu inspiro gás carbônico. Aspiro oxígeno e expiro gás carbônico. Eu inspiro vida e eu aspiro morte. Inspiro vida e aspiro morte. Eu levo o morrer de Jesus continuamente. Levo el morir de Jesus continuamente. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu sou tentado sexualmente. Sou tentado sexualmente. Eu não preciso fazer como o meu amigo fez. Eu não necessito fazer como hizo um amigo. Um pastor. Antes ele foi um assassino. Um pastor que antes havia sido um assassino. E ele foi para a cadeia. Se foi à cárcel. Lá na cadeia ele conheceu
a mensagem do Evangelho. En la cárcel, él conoció el mensaje del Evangelio. E eu vou usar o termo aqui, ele aceitou Jesus. Y él como que aceptó a Jesús. Depois nós vamos tratar disso lá mais para frente. Después vamos a hablar de ese término más Porque adelante. não tem na Bíblia aceitar Jesus. Porque la Biblia no dice nada de aceptar a Jesús. Ele se tornou um religioso. Entonces ese hombre se volvió un religioso. Muito bem intencionado. Muy bien intencionado. Se tornou um pastor da Assembleia de Deus. Y se volvió un pastor de las asambleas de lá Dios. no Brasil. En Brasil. Mas ele tinha uma tara por mulher que ninguém sustentava. Pero él sentía algo por las mujeres que ni él soportaba. Ele não suportava ver uma mulher na igreja. Y él, hasta cuando veía a una mujer en la iglesia, ele se sentia atraído. Él sentía una atracción fuerte. Mas homem muito sincero. Muito sincero. Y él era muy sincero. E ele colocou ácido nos olhos e él se cegou. Puso ácido en sus ojos y se volvió ciego. Ele foi estudar numa escola de Braille lá no Rio de Janeiro. Y en el estado de Rio de Janeiro, él fue a estudiar Braille, que es para que los ciegos puedan leer. E ele continuou como pastor. Y siguió como pastor. Mas o problema ficou pior. Pero el problema en él empeoró. Después de él poner agora ácido. Ele sentia o perfume das mulheres. Porque ahora él olía el perfume de las mujeres. E quando ele sentia o perfume, ele ficava todo excitado. Y él se excitaba porque olía el perfume, porque él ya no podía más ver. E ele, quando abraçava uma mulher que ele sentia os seios dela, ele ficava todo excitado. Y él no podía abrazar a una mujer porque sentía su cuerpo, su seno y Ele disse, Senhor, então não resolveu o meu problema. Entonces él dijo, Señor, mi problema no fue solucionado. E quando ele estava lendo a sua Bíblia em Braille, y cuando él estaba leyendo su Biblia en Braille, que ele estava lendo Romanos 6, que él estaba en el Romanos 6, e quando ele chegou no versículo 6, cuando llegó en el versículo 6, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue con él crucificado, juntamente con él crucificado, ele parou. Él se detuvo. E ele disse, eu nunca li isto na Bíblia. Y él dijo, yo nunca he leído esto en la Biblia. Eu nunca vi isto na minha Bíblia quando eu era vidente. Pero cuando yo veía, nunca vi este versículo. E ele pediu à sua esposa. Y él pidió a su señora, pega minha Bíblia quando eu via. Tráigame mi Biblia de la época que yo podía leer. Vê se está marcado esse versículo. Mira si ese versículo tiene alguna marca. Ela disse, tem uma marca e tem uma anotação. Y él le dijo, sí, está marcado y aún tiene una nota. Ele disse, mas eu nunca li isso. Y él dijo, pero yo nunca he leído eso. Porque às vezes nós lemos, mas não entendemos. Porque muchas veces leemos, pero no entendemos. Igual ao eunuco que estava lendo o profeta Isaías. Igual al eunuco que estaba leyendo el profeta Isaías. E quando Felipe chegou perto, y cuando Felipe se acerca, ele pergunta, entendes tu o que lês? Él va a preguntar, ¿entiendes tú? E ele disse, lo que lee? Como eu vou entender se não há quem explique? Y él dijo, ¿cómo puedo entender si no hay quien me enseñe? E Felipe pulou para dentro da carruagem e foi explicá-los. Felipe salta dentro del carro y le va a explicar. Naquele dia, esse amigo meu, y en ese día, este amigo mío, creu no Senhor. Creyó en el Señor. E ele me disse assim, Glênio. Y él dijo, Glênio, naquele dia, en aquel día, a suficiência de Cristo passou a ser a realidade espiritual na minha vida. La suficiência de Cristo passou a ser mi realidade espiritual. Não que eu não tenha tentação.
No que yo no siga siendo tentado. Não que eu não sofra os ataques. No que yo no sufra los ataques. Porém, eu levo o morrer de Jesus diariamente. Pero yo llevo el morir de Jesús diariamente. Em cada circunstância. En cada circunstancia. Eu preciso da cruz de Cristo reeditada agora. Yo necesito de la cruz de Cristo reeditada Não ahora. como algo que aconteceu há 2000 anos. No como algo que pasó a 2000 años. Mas algo que está tratando comigo agora. Pero algo que me está tratando en ese momento. Nas minhas vaidades. En mis vanidades. Nos meus sentimentos. En mis sentimientos. Nas minhas emoções carnais. En mis emociones carnales. Eu não posso fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Yo no puedo fingir ser alguien que no soy. Mas eu posso experimentar a obra da cruz de Cristo diariamente. Pero puedo experimentar la obra de la cruz de Porque Cristo nós vivemos pela fé. Porque vivimos por E fé. Ele nos convence do pecado. E Él nos convence da del incredulidade em Jesus. E de la incredulidad en Jesús. Nós precisamos ganhar essa dimensão. E necessitamos ganhar esta dimensão. Eu tenho a impressão que foi ali que Áquila e Priscila fizeram trabalho com o Apolo. Yo creo que fue más o menos en este punto que Aquila y Priscila hicieron un trabajo con Apolos. Vamos voltar lá para capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos volver 46, al libro de Corintios. 47. 1 de Corintios 15. Vocês veem essa Bíblia aqui, tem é uma Bíblia Reina Valera de 1909. Acá hay una Biblia Reina Valera 1909. Não é essa Bíblia que a Sandra está lendo, que no es la versión já que é yo revista, voy a leer porque es 1960. mas é uma Bíblia muito segura. Pero es una Biblia muy segura. E com aparato que é o Strongs. Con Strongs, que é aparato de dicionário, como um dicionário, que é para ajudar a gente a pesquisar e buscar o sentido das palavras. Que é para ajudar a pesquisar o sentido das palavras. Isso está no online. Aqui temos online. Existe uma outra que você pode comprar, que é o da Olive Tree. Hay una que se puede comprar que es Olive Tree. Árbol de olivo en inglés. Olive Tree. Que é um aplicativo muito bom. É aplicativo e aí puedes elegir que Bíblia queres. E aí você vai ter uma Reina Valera mais atualizada. E aí puedes conseguir a versão que quieras. E você pode ver isso em inglês, pode ver em português. E também em outros idiomas. Que é uma ferramenta muito importante para a gente estudar a palavra de Deus. E é uma ferramenta muito importante para estudar a palavra de Deus. E aqui nós vemos o seguinte: o primeiro era almático, e a religião trabalha muito com a alma, com os sentimentos. Vimos que a religião vai trabalhar com o alma, com os sentimentos, com emoções, com as emoções, ou até mesmo com o entendimento. Também com o entendimento. Quando Paulo vai fazer a divisão da humanidade, quando Pablo divide a humanidade, ele divide em 3 categorias. Ele vai fazer a divisão em 3 categorias: os judeus, os judíos, os gentios, os gentiles e nós, e nosotros, os que creem na cruz. Os que creem em la cruz. Ele diz que os judeus buscam sinais. Ele diz que os judíos buscam señales. Os gregos ou gentios buscam sabedoria. E os gregos ou os gentiles buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Escândalo para os judeus. Escândalo para os judíos. E loucura para os gregos. E loucura para os gregos. Mas para nós o poder
poder de Deus. pero para nosotros, poder de Dios. E ele é muito enfático em dividir isto. Y Él va a dividir eso de una manera A religião muy fuerte. trabalha muito com a alma, Y la religión siempre va a trabajar con el alma. o evangelho trabalha com o espírito. Y el evangelio trabaja con el espíritu. É algo espiritual. Porque es algo espiritual. Não significa que nós não tenhamos que pensar. No significa que no tenemos que pensar. Não significa que nós não tenhamos emoções. No significa que no tengamos emociones. Mas tanto a emoção como o entendimento são vagões da locomotiva que é a palavra de Deus. Pero tanto las emociones como los sentimientos son carros que van a ser llevados por la palabra de Dios, conducidos por la palabra de Dios. Se eu pusesse 3 pessoas em cima dessa mureta aqui, Si yo pusiera 3 personas acá sobre esta tablita, a primeira sendo a palavra, la primera, vamos a suponer que era la palabra, a segunda é a fé la segunda es la fe e a terceira é a emoção. y la tercera la emoción. A palavra vai andando na frente, Entonces, la palabra sigue adelante, a fé vai olhando atrás, la fe está atrás mirando la palabra e a emoção vem atrás da fé. y la emoción va a venir como consecuencia detrás de la fe. Mas de repente a fé resolve olhar para a emoção. Pero de repente la fe va a decidir mirar hacia la emoción. Ela vai cair daqui. Entonces ella se cae. Ela vai perder a sua essência. Porque pierde su referencia. Porque a fé só existe por causa da palavra Porque de la Deus. fe solamente existe por causa de la palabra. Eu vejo o sol, Yo veo el sol porque o sol me dá a luz para eu vê-lo. porque el sol me da la luz para que yo pueda ver. Eu creio na palavra de Deus, Yo creo en la palabra de Dios porque ela me dá a fé para eu crer na palavra. porque la palabra de Dios me da fe para que yo pueda creer en la palabra de Dios. Assim como o sol me dá a visão para eu vê-lo, Así como el sol me da la visión para que yo pueda, la luz para a que yo palavra pueda de Deus ver, gera fé em mim para eu crer nela. la palabra de Dios va a engendrar fe para que yo pueda creer. E aí nós temos que entender que, o primeiro homem Y ahí tenemos que entender, bueno, el es primer terreno. hombre es terrenal o segundo homem, y el segundo hombre, que é o Senhor, que es el Señor, é do céu. es del cielo. O segundo homem é da ressurreição. Porque el segundo hombre es de la resurrección. Quando o livro de Atos está explicando lá no capítulo 13, ele diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. En Hechos 13 tenemos escrito, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Eu te gerei hoje da ressurreição. Te engendré hoy de la resurrección. Jesus foi gerado 2 vezes. Jesús fue generado 2 veces. Do ventre de Maria Del vientre de María e na ressurreição. y en la resurrección. E aqui nós temos problema teológico terrível. Y aquí tenemos un problema teológico enorme. O Pai, Padre, o Filho Hijo e o Espírito Santo. y el Espíritu Santo. Os 3 é Espírito. Los 3 son espíritu. Eles viviam na eternidade como Espírito. Y siempre vivieron desde la eternidad en espíritu. Mas dia o Filho entrou na raça humana. Pero un día el Hijo adentró en la raza humana. Ele entrou no ventre da Maria Entró en el vientre de María e se tornou homem y se hizo hombre. para sempre. Y para siempre. Na Trindade hoje nós temos o Pai, Entonces, hoy día en la Trinidad tenemos a Dios Padre, o Espírito, al Espíritu, Espíritu. mas Jesus é homem. Pero Jesús es hombre. Forever, Y para siempre. forever, Y siempre. forever. A Trindade foi modificada. Se cambió la Trinidad. Para sempre na Trindade terá homem. Y siempre en la Trinidad va a haber un hombre. Não lhe assusta isto? ¿Eso no es asustador?
O homem queria ser Deus. Porque el otro quería ser Dios Deus se fez homem y Dios se hizo hombre para salvar os homens da mania de querer ser para Deus. salvar al hombre del deseo de querer ser como Dios. E hoje na Trindade há um homem. Y hoy en la Trinidad hay un hombre. Quando eu receber um corpo glorificado, Cuando yo reciba un cuerpo glorificado, eu vou receber um corpo glorificado. voy a recibir un cuerpo glorificado. Eu não vou poder abraçar o Pai. No voy a poder abrazar al Padre, Eu não vou poder abraçar o Espírito, tampoco voy a poder abrazar al Espíritu, porque eles são Espírito. porque ellos son Espíritu. Eu não sei o que é Espírito, Yo no sé lo que es Espíritu, mas eu terei um corpo pero yo tendré un cuerpo e eu vou poder abraçar Jesus. y voy a poder abrazar a Jesús. Porque ele não se tornou simplesmente uma figura metafísica. Porque Él no se volvió una figura metafísica. Ele não é um gnosticismo. Él no es un gnóstico. Ele é carne Él es carne e osso, y hueso, sem sangue. pero sin sangre. Ele entrou na humanidade para salvar a humanidade dessa terrível mania de querer ser importante. Él entró en la humanidad para salvar a la humanidad de esa terrible manía de querer ser importante. O pecado nos quer levar para cima, sermos como Deus. Porque el pecado nos quiere ascender para que seamos como Dios. Mas o segundo homem, que é do céu, Pero ese segundo hombre que es del cielo, ele veio para tirar a cada um de nós do controle. Él vino para quitar de nosotros, de cada uno de nosotros, el control. Nesse livro eu faço uma pergunta sobre a questão do senhorio de Cristo. En este libro yo hago una pregunta con relación al señorío de Cristo. Porque diz que Apolo ele conhecia o caminho do Senhor. Porque Apolos conocía el camino del Señor. E eu faço a seguinte pergunta: será que ele conhecia o caminho do Senhor? Y hago esta pregunta en el libro: ¿será que él conocía el camino del Señor? Jesus é visto na Bíblia, no Novo Testamento, 16 vezes como Salvador. En el Nuevo Testamento encontramos en la Biblia Jesús 16 veces como siendo Salvador. 64 vezes como mestre. Y 64 como maestro. E cerca de 652 vezes como Senhor. Y más o menos 652 veces como Señor. Ele é Salvador. Sí es Salvador. Ele é o único Salvador. Y es el único Salvador. Ele é o mestre. Es el maestro dos mestres. de los maestros. Mas acima de tudo, ele é o Senhor. Más allá de todo, Él es Señor. Ele é o Senhor. Él es Señor. Há uma das respostas mais absurdas da Bíblia foi feita por Pedro. Una de las respuestas más absurdas de la Biblia fue dada por Pedro. Pedro, com os seus costumes e com suas tendências anti-gentílicas, Pedro, con sus tendencias anti-gentílicas, ele não queria se misturar com os gentios. Porque no quería mezclarse con los gentiles. E ele estava lá em Cesareia, na casa de Simão, o curtidor. Entonces estaba en Cesarea, en la casa de Simón el curtidor. E ele foi para um alto monte ali para olhar para o mar Mediterrâneo e também fazer suas orações. Y fue para el mar, orar, meditar. E ele teve uma visão. Y tuvo una visión. Ele via um lençol que descia do céu, cheio de animais quadrúpedes e répteis. Y él vio como un lienzo que descendía del cielo lleno de animales, reptiles, cuadrúpedes. E ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Y escuchó una voz que decía: Pedro, mata y come. E ele dá uma resposta que é um absurdo. Y él contesta de una manera que es totalmente absurda. Senhor, não. Porque él va a decir dos cosas juntas: Señor y no.
Isso aqui é um absurdo. Y eso es un absurdo, Porque se ele é Senhor, porque si Él es Señor, a resposta era sim. la respuesta tiene que ser sí. Se é não, Porque si Él va a decir no, não pode ser Senhor. entonces Él no es Señor. Senhor não. Señor, no. Isto é um absurdo. Y eso es un absurdo. Eu não posso dizer ao Senhor outra coisa senão sim, Senhor. Porque no puedo decir no al Señor, solamente le puedo decir sí. Quando está procurando o texto? Quando Neemias entrou no palácio de Artaxerxes Cuando Nehemías entró en el palacio de Artaxerxes para servi-lo, para servirle, ele estava triste. Artaxerxes. E ele disse: o que te aconteceu? Entonces dijo, ¿qué te pasó? Dentro da minha presença triste. ¿Por qué estás delante de mí con esta cara de Como é que triste? você pode diante do rei ficar com a cara de triste? ¿Cómo puedes presentarse delante del rey con un semblante triste? E Neemias percebeu que o perigo que estava correndo. Y Nehemías percibió el peligro que él estaba Então ele pasando. deu uma resposta. Como não poderia estar triste se a minha cidade está derrubada, acabada e o sepulcro do meu povo está arrasado? Y él dice, ¿cómo yo no puedo estar triste si toda la ciudad y todo mi pueblo están arrasados y destruidos? Então o rei percebeu também que se tratava de algo profundo. Y el rey vio que trataba de algo grande Ele deu uma colher de chá, não sei como é que você vai usar, y dio a él una oportunidad, porque não havia outra maneira a não ser estar alegre na presença do rei. porque no había otra manera sino la de estar alegre en la presencia del Nenhum rey. súdito romano Ningún súbdito romano poderia dizer ao Quirios, podría decir al Quirios, que era o César, que era el César. quando ele desse uma ordem, não. Nadie, cuando el César daba un orden, alguien podía decir no. Se o César dissesse vai, Porque si César decía andate, sim senhor. bueno, me voy. E como é que Pedro ousa dizer ao Senhor dos céus e da terra: ¿Y cómo Pedro osa decir al Señor de los cielos y de la tierra? não? No. Por isso o Senhor teve que repetir 3 vezes a mesma visão para Pedro. Entonces, por 3 veces el Señor repite la visión. Nós precisamos ganhar a dimensão de que Jesus é o nosso Senhor. Y nosotros necesitamos ganar esta visión, esa dimensión de que Jesús es Señor. E dije: Senhor, não. Pero él dijo, Señor, no. Qual tem sido a sua e a minha resposta diante do Senhor? ¿Y cuál ha sido tu respuesta y la mía delante del Señor? Eu li 2 semanas atrás, Hace 2 semanas um pensamento do John Piper, yo leí un pensamiento de John Piper, que ninguém vai ter desculpas diante de Deus, que nadie va a tener excusas delante de Dios, que não teve tempo de oração que no tuvo tiempo de oración depois do WhatsApp. después del WhatsApp. Depois que apareceram as redes sociais, Después que surgieron las redes sociales, Instagram Instagram, e Facebook, Facebook, você não pode chegar diante de Deus e dizer assim: não tive tempo de orar. no vas a poder llegar delante de Dios y decir, es que yo no tuve tiempo para orar. Porque Ele vai pegar o seu Instagram, Porque Él va a agarrar tu Instagram, vai pegar o seu WhatsApp, tu WhatsApp, vai pegar o seu Facebook tu Facebook e vai colocar todas as horas que você esteve lá olhando bobagens.
Y va a poner todas las horas que estuvo allá mirando tonterías. E não obedece à ordem dele de dizer orai sem cessar. Y no obedece su orden de decir orad sin cesar. E quando eu li isso, eu fiquei apavorado. Y cuando yo leí esto, me asombré. E eu fui lá no meu WhatsApp para ver quanto tempo eu tinha gasto. Entonces yo fui a mi celular mirar en mi WhatsApp cuánto tiempo yo había gastado. E eu vi que eu sou um viciado. Y yo vi que soy un adicto. E que eu preciso da cruz. Y que yo necesito de la cruz. Eu preciso ser liberto dessa mania de querer saber o que os outros estão pensando. Y necesito ser liberado de esta manía de querer saber lo que los otros piensan. Eu preciso saber o que Deus pensa a meu respeito. Yo necesito saber lo que Dios piensa a mi E isto respecto. só quem experimenta realmente o fator da cruz pode dizer: Senhor, eu não quero mais ninguém Y nesse. solamente el que experimenta la cruz puede decir, no quiero más esto para mí. Aquela senhora que eu fui o velório dela me impactou. Entonces la señora que les conté que fue al velorio de su marido, Como me eu vou impactó. viver daqui para frente, Glênio? ¿Cómo voy a vivir de aquí en adelante, Glenio? Sem ele. Sin él. Como é que nós vamos viver sem uma comunhão com o Senhor? ¿Y cómo vamos a vivir sin una comunión con el Señor? Um dos grandes homens de Deus foi Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue uno de los grandes hombres de Dios. Ele tinha um momento de oração dele que ele fechava a porta e ninguém podia abrir a porta. Y él tenía un momento de oración a donde él cerraba la puerta y nadie podía abrir la puerta. Ninguém podia bater na porta. Pero nadie. E de repente a rainha Vitória chegou na casa de Spurgeon. Pero de repente la reina Victoria llega a la casa de Spurgeon. Pensa um pouquinho aqui agora. Vamos a pensar aquí. Rainha Vitória, La reina Victoria, rainha da Inglaterra. la reina de Inglaterra. A Inglaterra era o maior império na época. La reina de Inglaterra era el imperio más grande en esa época, Onde o sol não se punha. a donde el sol ¿cómo es? Se escondía, porque siempre en algún lugar brillaba, de tantos territorios que ellos tenían. A grande rainha La gran reina vai na casa do pastor, se va a la casa del pastor, na sua carruagem, en su carro, porque ela quer falar com o reverendo Spurgeon. porque ella quiere hablar con el reverendo Spurgeon. Mas exatamente na hora da oração. Pero justo en la hora de su oración. E a senhora que trabalhava na casa, Y la señora que trabajaba en la casa del reverendo, a esposa de Charles Spurgeon, a Susana, ela era paralítica. su señora era paralítica, la señora de Spurgeon. E ela ficava num quarto abaixo. Entonces ella estaba siempre en una habitación abajo. E Spurgeon tinha o seu escritório no sótão. Y Spurgeon tenía su oficina arriba en la casa. A senhora que trabalhava na casa foi procurar a Susana e disse: Dona Susana, Rainha Vitória Entonces está aí. la señora que trabajaba se va asustada a hablar con la señora de Spurgeon. Mira, no sabes quién está acá, la reina Victoria, y quiere hablar con el señor Spurgeon. Ela quer falar com o reverendo. O que eu faço? ¿Qué hago? A Susana disse: vá e bata lá na Entonces porta. Susana dijo, bueno, andate allá en su oficina, golpea la E puerta diga para ele que a rainha quer falar com y ele. dígale que la reina está acá. Y golpea. De que se trata? Y ahí abre el señor Spurgeon. ¿Qué pasa? Rainha, La reina. Rainha Vitória, Y la reina Victoria, ela está aqui embaixo. aquí en la Ela sala. quer falar com o senhor.
y quiere hablar contigo. Diga para a rainha que eu agora estou falando com o Rei dos Reis. Bueno, decirle a la reina que ahora estoy hablando con el Rey de Reyes. Ela marque uma audiência no palácio e eu irei. Que ella ponga una cita en su palacio y yo me voy allá. A mulher tremendo Y la pobre señora vai falar temblando com a Susana. habla con la señora Susana. Dona Susana, Dona o Susana. que ele disse? Mira lo que dijo el señor Spurgeon. Fale para a rainha. Bueno, decirle eso a la reina. A mulher desce, Y se baja la señora chega para o arauto y habla con el arauto e diz: olha, o reverendo Spurgeon está num momento de oração y dice, bueno, el reverendo Spurgeon está en su momento de oración. e ele pediu para a rainha marcar um horário no palácio, Y él pide para que la reina marque una cita en su palacio, porque ele agora está falando com o Rei dos Reis. porque ahora él está hablando con el Rey de Reyes. O arauto volta-se para a rainha. Y el arauto se vuelve hacia la reina. Minha rainha, Mi reina, o reverendo mandou este recado. el reverendo manda este mensaje. E a rainha diz assim: Y la reina va a decir, é com este homem que eu preciso falar. es exactamente con ese hombre que yo necesito Porque hablar. ele sabe o que é prioridade. Porque él sabe lo que es prioridad. Se o Bolsonaro ligasse para mim, Pero si el presidente de Brasil, Bolsonaro, me llamara, eu já estava correndo. yo ya me iba corriendo. Meu Deus, Señor, onde nós estamos? ¿a dónde estamos? Qual é a nossa prioridade? ¿Cuál es nuestra prioridad? Nós trazemos aquilo que é... agora vamos voltar. Trazemos aquilo que é terreno ou trazemos aquilo que é celestial? ¿Traemos lo que es terrenal o lo que es celestial? 1 de Corintios 15. 15:48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. E como? O primeiro homem é da terra, El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo el Señor del cielo. Qual o terreno? ¿Y cuál el terrenal? Tales Tales também os también los terrenales. E qual o ¿Y cuál es celestial? celestial? Tais também os Tales celestiais. también los celestiales. E como Y así como hemos traído, traímos, tá certo? sí, hemos traído Na minha língua diz, e como trouxemos. É assim? hemos traído. Assim como Hemos trouxemos. traído la imagen del terrenal. Trouxemos é passado. Como trouxemos a imagem do terreno, Entonces, como en el sentido de pasado, como está escrito aquí, hemos traído la imagen del terrenal. agora trazemos Ahora a tenemos imagem el verbo do en el celestial. futuro. Traeremos también la imagen del celestial. Onde que aconteceu isso? No batismo da cruz. ¿Y a dónde ocurrió eso? Allá en el bautismo en la cruz. Apolo só sabia batismo das águas. Pero Apolo solamente conocía el bautismo de las aguas. Há muitos pastores que estão mais preocupados em levar a pessoa para o batistério. Hay muchos pastores que están más preocupados en llevar a la persona al batisterio Ou para batizar por aspersão. o para bautizar por aspersión o por Você está inmersión. preocupado em levar a pessoa para fazer parte do sistema. ¿Y será que estás preocupado a llevar a una persona para ser parte de tu sistema? Isso é importante. Sí, Isso é importante. sí, eso es importante, Mas não é o mais importante. pero no es lo más importante. O mais importante é que ele creia na sua morte com Cristo. Lo más importante es que él crea en su muerte con Cristo. Nós podemos batizar uma cobra, Porque podemos bautizar hasta una víbora,
ela só se torna uma cobra lavada. Y ella solo se vuelve una víbora, una culebra lavada. E nós precisamos ver a cobra morta na Pero cabeça. necesitamos ver la víbora, la culebra muerta en su cabeza. Ele veio para esmagar a cabeça Y da él vino serpente. para aplastar la cabeza de la serpiente. E todas as pessoas que nascem neste mundo são víboras. Y todas las personas que nacen en ese mundo son víboras, São raças da serpente. razas de serpiente. O ano passado eu tive 3 netas. El año pasado nació en mi casa, en mi familia, 3 nietas, 3 cobras. 3 víboras. São muito amadas. Son muy amadas, São muito queridas. muy queridas, São minhas netinhas. y son mis nietitas. Mas elas são víboras. Pero son São víboras, raça de víboras. raza de víboras. A minha oração agora é pela salvação delas por meio da palavra no tempo exato. Y mi oración es orar por la salvación de ellas para que por la palabra en el tiempo oportuno ellas puedan creer. Não é brincadeira o que a Bíblia está dizendo. Y eso no es una broma. Eu termino com esse texto do Salmo 58, os versículos de 1 a 3, e a gente termina para poder ir almoçar. Vamos a terminar con el texto de Salmo 58. 58, 1 a 3. Salmo 58, versículos de 1 a 3. Assim 1 a 4. O de 1 a 4. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Isso é a congregação de Deus que ele está falando, o seu Mira, povo. esa es la congregación, ese es su pueblo. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente y son como el áspid sordo que cierra su oído. Será verdade isso? ¿Será que eso es verdad? Que os ímpios são desde a madre? ¿Que los impíos son desde la matriz? Que a criança já nasce com pecado? ¿Que el bebé, el niño ya nace con un pecado? Desencaminham-se os ímpios de... Quem são os ímpios? Se descarriaron hablando y acá dice, ¿y quiénes son los impíos? É a Vitória, Victoria, é a Laura Laura, e a Helena, Elena. minhas netas. Mis 3 nietas São ímpias. son mis nietas. A Igreja Católica tentou resolver essa questão batizando a criança. La Iglesia Católica intentó solucionar ese punto bautizando a los bebés. Nós não cremos no sacrifício de Cristo. No creemos en el sacrificio de Cristo. Nós criamos conceitos para tentar resolver essa questão. Nosotros creamos conceptos para intentar solucionar esa clase de problemas. Porque a nossa salvação é pela fé, Porque nuestra salvación es por é fe. por graça, Es por através da fé. gracia, a través de la Isso fe. não vem de nós, é dom de Deus. No viene de nosotros, es don de Dios. Para que ninguém se glorie. Para que nadie se gloríe. Apolo era muito bom pregador. Apolos era un muy bueno predicador, Mas o que ele estava pregando na igreja de Éfeso? pero que él predicaba en la iglesia de Éfeso. Eles nem sabiam de Espírito Santo. Él ni conocía del Espíritu Santo. O que nós estamos pregando para as pessoas? ¿Qué es que nosotros estamos predicando para las personas? Pode ser uma coisa precisa, Quizás algo preciso, mas é exato? pero es exacto.
que Deus tenha misericórdia de nós. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Para que nós preguemos exatamente o que a palavra de Deus ensina. Para que prediquemos exactamente lo que enseña la palabra de Dios. E que as pessoas sejam salvas. Y que las personas sean salvas. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Padre, te agradecemos por este tiempo. E tu falas ao coração de cada um de nós. Háblanos a cada corazón. Para que Jesus Cristo seja glorificado. Para que Jesucristo sea glorificado. No nome dele que nós oramos. En el nombre de él que oramos. Amém. 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 A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.